Chegou o grande dia. O dia que eu vou secar um gigatemplo do oceano pela primeira vez. A gente tá fudido! Meu ponto de nascimento nesse mundo foi em uma ilha. E eu acho que até então o maior desafio que eu já cumpri aqui foi ampliar o tamanho da ilha e deixar do jeito que tá. Só que recentemente eu fiz uma promessa que eu já estou me arrependendo. Enquanto explorava o mar eu prometi secar essa estrutura caso batesse uma meta. Essa meta foi alcançada e como prometido estamos aqui para cumprir esse desafio. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Só não vai ser exatamente esse templo que eu vou secar. Eu estava indeciso entre secar o templo e fazer uma farm de Guardian super eficiente. Para fazer a farm não precisa secar. Só que a promessa foi justamente para secar o bendito templo e eu vou fazer isso. Bem ao lado daquele. Tem outra estrutura. Na verdade, essa cidade tem vários templos espalhados ao redor da ilha. Isso vai ser muito bom. Decidi então secar esse que está logo ao lado e fazer a farm de Guardian no outro que está mais perto da minha ilha. Provavelmente estou ficando doido. Talvez, mas o que a gente não faz por um entretenimento. Bom, já que eu ia secar esse daqui mesmo, eu tinha que primeiramente tratar de eliminar os chefões. Ativei o canal no topo da estrutura e agora eu posso nadar livremente sem me preocupar com o ar. Além de derrotar os peixes grandes, meu outro objetivo aqui era pegar as esponjas. Elas vão ser essenciais nesse episódio. E foi aqui que eu comecei a saga em busca dos materiais para secar o templo. E podemos dizer que já comecei com o pé errado. Após derrotar os chefões, procurei por todos os cantos a sala das esponjas e não consegui encontrar. Existem variações dessa estrutura e aparentemente uma dessas variações não tem essa sala. E é justamente essa que eu tô aqui. Nada daqui é do pobre, funciona. Mas não tem problema. Como eu disse, nessa cidade tem vários templos próximos da minha ilha. Sim, eu olhei no Chunk Base para poder saber. Tenho muito o que fazer hoje, então não dava para perder tempo procurando os templos. Fui em duas estruturas diferentes. Em todas segui o mesmo roteiro. Coloquei o canal no topo. Desci, derrotei os chefões e procurei a sala das esponjas. Felizmente nesses dois templos que eu fui em todos eles tinha sala. Parece que aquele foi só um grande azar mesmo. Juntando com as esponjas que eu já tinha em casa eu fiquei com quase 2 packs. E aqui vai um macete que eu acho que muita gente já sabe, só que eu vou mostrar mesmo assim. As esponjas estão todas molhadas. Para usar elas eu preciso secar. Normalmente se faz isso nas fornalhas. Só que uma alternativa muito interessante é trazer elas pro Nether e colocar elas no chão. Como aqui nessa dimensão a água evapora instantaneamente, as esponjas são secas a partir do momento que eu coloco elas no chão. Isso vai me poupar muito tempo. Vou utilizar desse método para secar quando estiver tirando a água do templo. E para quem não sabe como funciona esse bloco, basicamente ele absorve a água que está em volta dele. Não é uma área muito grande, mas é usando dessa mecânica que eu vou cumprir o desafio. Agora que eu já tenho como secar, eu precisava ir atrás do próximo item. Para poder secar o templo eu vou precisar marcar um perímetro em volta. Além de marcar esse perímetro eu ainda vou ter que dividir o templo em várias áreas diferentes. Para fazer essa maracutaia eu vou precisar de muita areia. Dei um jeito de conseguir uma segunda pá com eficiência e reparação. Só uma não vai dar conta. Já tinha outra com reparação que eu devo ter conseguido nas End City. Foi só colocar inquebrável e eficiência que ficou perfeito. Tenho vários baús shulker que eu fiz justamente para esse tipo de situação. Faltava só o local para extrair toda essa areia. E essa vila acima da Stronghold é perfeita. Organizei minha área de trabalho e chegou a hora de deixar um deserto plano. Até aqui já deu para perceber que esse é um dos maiores desafios para se fazer no Minecraft. E para piorar, essa é a primeira vez que eu faço isso. Até então eu só assisti vídeos de outras pessoas fazendo. Por vídeo já dá para sentir um pouco do trabalho que é fazer isso, mas na prática é ainda pior. Estamos falando de grandes proporções. O templo é muito grande. Logo vou precisar de muita areia e para secar ele inteiro vai levar muito tempo. Enfim, agora não adianta ficar pensando nisso. Meu objetivo era encher todos os baús e ainda encher alguns reservas para caso faltasse. Dessa vez eu não economizei. Ainda tive que voltar para reparar as duas pás antes de conseguir lotar os baús. Mas enfim, depois de algumas horas o deserto estava plano e todos os baús estavam cheios. Bem, acho que era isso, senhoras e senhores. Ainda tinha alguns detalhes técnicos para eu ver, mas isso eu posso resolver na hora da ação. Por ser minha primeira vez pode ser que eu acabe esquecendo de algo. Preparei algumas coisas em casa. Separei mais comida e alguns materiais e por fim parti em direção ao local que provavelmente vou passar umas boas horas. Meu trabalho se inicia subindo um pilar de areia nas 4 pontas da estrutura. Isso vai servir de guia para quando for cercar o templo. E agora não tem mais volta. As marcações estão feitas e é hora de pôr a mão na massa. Só antes de prosseguir com a time-lapse, fiquem avisados que provavelmente eu vou utilizar essa máquina que coloca areia durante todo o processo. Ela é bem simples. Basicamente é só um pistão com um observador que vai ficar empurrando a areia para frente. Acho que isso vai me ajudar um pouco. E o restante do processo vocês vão acompanhar a partir de agora. Desde já eu peço a sua curtida e comenta algo para ajudar no engajamento do vídeo. Preciso pagar o salário da TechPix. Sem mais delongas, eu sou o Mano Jill e bora cumprir esse desafio.
Eu ia meter o restante do vídeo todo na timelapse, só que achei melhor explicar algumas coisas no meio disso. Bom, como vocês podem ver, o templo inteiro está cercado. E agora vem um passo muito importante. Se eu apenas colocar as esponjas do jeito que tá, vai ser basicamente o mesmo que nada. A água vai juntar novamente. Para resolver isso, temos que dividir o templo em áreas menores. Ou seja, o trabalho está apenas começando. Antes de fazer o trabalho por inteiro, eu precisava fazer um teste. Fiz a primeira divisória com 4 blocos de largura. É basicamente o mesmo trabalho que eu fiz antes, já que o templo tem as mesmas medidas de largura e comprimento. Com a primeira divisória feita, peguei as esponjas e comecei a secar essa parte para ter uma ideia de quanto tempo leva. Para minha surpresa, não foi muito. A primeira leva de esponjas acabou rápido. Fiz um portal do lado para agilizar o trabalho. Então rapidamente sequei as esponjas e voltei. Foram 2 rodadas e meia de esponjas para tirar toda a água. Considerando que tem partes do templo que são mais altas e vai ser mais fácil secar, acho que pelo menos essa parte de tirar a água não vai ser tão demorada. Só que meu teste não acabou aqui. Você realmente achou que eu não ia testar nenhuma máquina? Pois bem, tem uma simples que eu gostaria de fazer aqui. Concluí a segunda divisória e logo em seguida comecei a fazer a máquina. Escolhi esse modelo porque é bem fácil de fazer e leva pouco material. Segundo o tutorial, se eu atualizar esse observador, ela vai começar a funcionar. É isso aí. Como vocês podem ver, ela seca 2 camadas de água. A esponja seca 3. Mas eu prossegui com o teste e logo cheguei à conclusão que não vale a pena. Eu tenho que ficar quebrando e refazendo a máquina várias vezes até chegar no fundo. Isso, por incrível que pareça, é mais demorado do que com as esponjas. E como resultado final do nosso teste, ficou decidido que eu vou secar o templo de forma manual mesmo. Foi mal aí, Vinícius 13. Conclusões finais sobre esse desafio. Primeiramente, eu tive muitos problemas com os Guardian, principalmente no começo. Sobre o tempo, eu não sei o tanto de horas exatas que eu passei aqui, mas eu fiquei 2 dias no mundo real só secando esse templo Vaipod. Toda a timelapse está acelerada em 100 vezes, então dá pra ter uma noção de como isso foi demorado. Acho que já falei isso antes em outros projetos, mas o principal problema de se fazer isso é o trabalho repetitivo. São horas fazendo a mesma coisa e isso dá um baita cansaço. Achei que ainda daria pra lançar a farm de Guardian nesse vídeo, só que a TechPix ficou sem memória e depois desse trampo eu quero ficar um tempo longe dessa estrutura. Provavelmente a construção da farm vai ficar pro próximo episódio. E para finalizar 100%, eu ainda recuperei quase toda a areia que usei porque tive que tirar as divisórias. Não vai ser aqui que vou fazer a farm de Guardian, mas esse monumento vai ficar como um símbolo aqui no mapa. No meio do oceano, uma enorme estrutura totalmente sem água. Enfim, senhoras e senhores, depois de muitas horas eu posso afirmar que o desafio foi cumprido. Isso aqui pra mim ainda é um negócio de maluco e não sei se vou fazer isso novamente tão cedo. E pra quem for fazer, eu desejo boa sorte e muita paciência, principalmente se você tiver no Minecraft Bedrock, que é um pouco mais complicado. Novamente peço sua curtida por esse esforço. Comenta algo aí pra ajudar também. E agora eu vou de soninhos. Até a próxima.